O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se porta com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui nós temos a bela imagem do bom pastor e de suas ovelhas. Aqui nós temos que entender essa relação da ovelha com o pastor. Primeira coisa, a ovelha é um animal dependente do seu pastor. Não consegue viver sem os cuidados do pastor. A ovelha pode se perder, pode entrar em riscos. Quando a ovelha está longe do rebanho, ela está em perigo. Se a ovelha cair num buraco, por exemplo, ela não sabe sair sozinha, ela é completamente dependente do pastor. É o pastor que cuida, é o pastor que tira o carrapato, é o pastor que limpa a orelha das ovelhas, passando óleo ungido para que as ovelhas possam ter orelhas sadias. Porque se a mosca instalar vermes no ouvido da ovelha, a ovelha ficará surda, e a ovelha surda, ela já está morta de modo antecipado. Porque se ela não escuta, ela vai se perder. Então nós temos que entender a relação profunda do pastor. E Jesus se apresenta como bom pastor. Ele é diferente do mercenário, porque ele dá a vida. O pastor mercenário, ele não ama a sua ovelha. Ele ama os bens da sua ovelha. A lã, o leite, a carne. Por isso que o profeta Ezequiel, no capítulo 34, diz, é Deus quem diz: vós vos alimentais do leite, vos vestis da lã, matais as ovelhas gordas, mas não apacentais o rebanho. Esse é o pastor mercenário, o falso pastor que devora a ovelha e os bens da ovelha. Por isso que Deus dirá depois: eu mesmo apacentarei minhas ovelhas. Ezequiel 34, 15. E Jesus toma posse dessa palavra, porque ele vai dizer: eu sou o bom pastor. E aqui nós podemos já perceber o título divino, quando ele diz: eu sou. Ele é Deus, ele é Senhor. Então o próprio Deus que veio até nós, se fazendo homem, para cuidar de nós, das suas ovelhas. E Jesus é diferente do mercenário, já que o mercenário, ele devora a ovelha, ele não cuida da ovelha, ele não protege a ovelha. Jesus está dizendo aqui que ele dá a sua vida. Ele não devora a carne da ovelha, ele dá a sua própria carne. Ele morre na cruz. E em cada missa nós recebemos a carne de Jesus para ser o nosso alimento.
Então, conhecendo bem Jesus, nós temos a tranquilidade de que Ele cuida de nós. E quando nós nos alimentamos dele, da sua palavra, nós que temos alguma responsabilidade na igreja, sobretudo os padres, os líderes de pastorais, de movimento de comunidade, são chamados também a ser configurado no bom pastor. Se eu me alimento do bom pastor, se eu escuto a palavra do bom pastor, se eu estou cheio do Espírito Santo do bom pastor, eu também tenho que ser bom pastor. Eu também tenho que dar minha vida para salvar a ovelha perdida, a ovelha machucada, aquela que precisa de ajuda. Ah, padre, como é que eu faço? Você que é pai, você que é mãe, você é pastor da sua casa. Você que é líder de algum movimento pastoral, você é pastor lá onde Deus lhe chamou. Por isso, esse desejo de salvação tem que estar presente no nosso coração. O pai tem que dizer: eu vou salvar minha família. A mãe tem que dizer: eu vou salvar a minha família e os meus filhos. Se necessário, eu vou dar a minha vida para a salvação dos meus. Nós, como sacerdotes, nós fazemos aquela oração a Jesus. Jesus fazia o nosso coração semelhante ao vosso. Nós, padres, temos que ter um coração ardente de amor pelas almas. Nós temos que salvar aquelas que estão perdidas. Por isso, o sacramento da confissão, quantas das vezes, escutando, as pessoas chegam feridas, machucadas, distantes de Deus, carregando os seus vícios, e ali, às vezes, cansado, sem voz, eu posso dizer, é o Cristo quem diz: eu absolvo os teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, é vida nova, é restauração. Então, sim, nós temos que nos lançar nos braços do bom pastor, que Ele cuide de nós, que Ele cure as nossas feridas. Nós podemos nos alimentar da sua presença, da sua palavra e na Eucaristia, mas também somos chamados a nos configurar, nos transformar em bons pastores. E é fácil detectar o mau pastor, o mercenário. O mercenário, ele não ama a ovelha, ele não ama o povo de Deus. O mercenário, ele só quer devorar os bens das ovelhas, o dinheiro das ovelhas. Isso é simples, é fácil. É só detectar e você não cairá na cilada do falso pastor ou pastor mercenário. Que o Senhor nos ajude, que Ele derrame sobre nós o seu Espírito Santo para nos alimentarmos da sua presença e sermos neste mundo o reflexo do verdadeiro e bom pastor. Amém.